Lucas capítulo 7, versículo 11. Nós vamos ler do versículo 11 ao 17. Diz assim o texto das Escrituras. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam paravam. Jesus disse: "Jovem, eu te digo, levanta-te." E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio a favor do seu povo. Amém? Vamos orar para que Deus nos dê revelação dessa palavra? Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite que o Espírito Santo, por meio da revelação, nos abra o entendimento. Meu Deus, que venha descortinar diante de nós as verdades por trás das letras da sua Escritura. E que essa palavra venha nos edificar, venha nos encher de fé. Que essa palavra venha ministrar o nosso coração. Que essa palavra venha gerar, meu Deus, homens e mulheres cheios de fé, vivendo no sobrenatural. Que toda resistência à sua palavra caia por terra e que o Espírito do Senhor tenha liberdade aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nesses dias, nós estamos numa campanha de jejum com o tema Movendo-se no Sobrenatural. E nós estamos desejosos nesses dias. Estamos entendendo que o natural está muito complicado. Hoje, e não sou eu que estou dizendo somente, mas a nossa sociedade em geral ficou mais doente ainda por conta de tudo que tem acontecido nesse último ano nosso, por conta de pandemia, lockdown, crises e assim por diante. Eu ouvi uma reportagem essa semana que diz de 8 em cada 10 crianças, 8 em cada 10 crianças, estão desenvolvendo problemas emocionais e de relacionamento por conta da pandemia. 80%. O número de divórcios está aumentando assustadoramente. O número de gente em depressão ou síndromes ligadas ao emocional, como síndrome do pânico e crise de ansiedade, aumentaram assustadoramente. O suicídio tem aumentado também em alguns lugares. Tudo por conta que o natural está muito opressivo, muito angustiante. Viver hoje no mundo natural é viver sem esperança, é viver em luto, é viver sem certeza do amanhã. Então entendemos que se nós não avançarmos e desejarmos viver no sobrenatural, o sobrenatural, a própria palavra diz, sobre o natural, na esfera do sobrenatural nós não vamos dar conta também. Esse testemunho que eu dei, infelizmente, de que muitas igrejas estão perdendo gente, pessoas estão deixando de seguir o Senhor, abandonando o Evangelho, ou desviando até. Tudo isso porque não entenderam o propósito do Senhor e deixaram de andar no sobrenatural. Permitiram que o natural os envolvesse, a incredulidade, a angústia, tomou conta dos seus corações. Mas estamos entendendo nesses dias, e o Senhor está nos trazendo essa revelação, que se eu quero viver uma vida de sucesso, uma vida abençoada, uma vida de milagres, uma vida de resposta do céu, eu tenho que andar no sobrenatural. E o que me leva a andar no sobrenatural é a minha fé. É o meu relacionamento com Deus.
É a minha vida íntima de relacionamento com o Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo e esse tem sido o motivo porque estamos jejuando e orando nesses dias, para que o Senhor nos traga revelação e nos mova para isso por meio da fé. Por isso que nós estamos pregando todos os dias, porque é por meio da pregação da palavra que eu obtenho fé necessária para isso. Então, hoje, viver no sobrenatural não é uma questão de ver milagres, mas é uma questão de sobrevivência espiritual para nós. Porque coisas sobrenaturais, quando acontecem na nossa vida, isso nos enche de fé, nos dá gás, nos dá ânimo. Porque nunca na minha vida vi tanta gente desanimada. Mas porque está no natural. Esse texto, ele nos dá um entendimento claro disso. A Bíblia diz que Jesus orou ali e ministrou sobre o servo de um centurião, lá em Cafarnaum, e ele agora sai em direção a Naim. Ele anda 32 quilômetros até essa cidade com um grupo, e a Bíblia diz que uma multidão acompanhava Jesus. Agora, é muito importante que você aprenda a ler Bíblia. Quando você ler Bíblia, vai visualizando, porque isso faz com que você memorize, entenda melhor, se relacione melhor com o texto. A Bíblia diz que ele é 32 quilômetros, uma multidão de gente animada, de gente empolgada, porque vê milagres, sobrenatural acontecendo. E quando ele chega na entrada da cidade de Naim, uma outra multidão está saindo da cidade. E a Bíblia diz que também era uma multidão, mas era uma multidão fúnebre. Era um velório. Ali, um jovem numa esquife, que era como se fosse uma cama onde eles colocavam os mortos, não é o caixão que nós usamos hoje tradicionalmente, carregando aquele jovem morto e uma mulher viúva, chorando a perda do seu filho e do seu único filho. A mulher já era viúva e agora perdeu o filho. Uma mulher se lamentando, angustiada. Essa mulher marcada, porque ela já era viúva, e viuvez naquela época não é como hoje, que se a mulher ficar viúva ainda ela consegue se virar, trabalhar, né? Às vezes ela já trabalha, já tem recursos, e ela às vezes continua a vida dela. Não, a viuvez naquela época era uma sentença de miséria, porque a mulher dependia totalmente do marido, e provavelmente a única coisa que a mantinha firme era o fato dela ainda ser mãe, e ter que dar algo para aquele filho. E agora ela perdeu ali tudo, e aquela mulher ali já marcada por uma história de perda, tem uma outra perda. Uma mulher marcada com o sofrimento, agora caminhando para enterrar o seu filho, porque o cemitério ficava fora da cidade. Imagine o ambiente daquele velório, a tristeza, a angústia, o sofrimento, e uma outra multidão vindo, feliz e alegre. Mas é interessante que quando a multidão que Jesus pertencia chega, a Bíblia diz que Jesus, ele percebe a necessidade daquela mulher. E ele vai até aquela mulher. É interessante que Jesus, ele toma a iniciativa de agir a favor daquela viúva. Ele percebeu a necessidade e foi lá. Ele não passou de largo. Uma das coisas que mais me alegra em Jesus, que mais me serve de exemplo, é que Jesus era o tipo de pessoa que não vivia somente de aparência. Hoje nós vivemos uma época, é uma febre, onde a aparência, existe muita aparência e pouca realidade. As mídias sociais, elas fazem, elas têm esse efeito na vida das pessoas, onde as pessoas conseguem, através das mídias sociais, principalmente através das mídias sociais, mostrar algo, mas na verdade que não é a realidade. Mas Jesus era o tipo de líder que eu amo, que é o líder que age. Hoje nós precisamos abrir mão dessa vida somente de aparência, mas ter atitude. Você vê discursos bonitos no Facebook, no Instagram, você vê posicionamentos bonitos, mas a ação não existe.
Quantas vezes eu vi nesses dias que a igreja estava parada, o pessoal postando, você reclama porque quando a igreja parada, mas quando está aberto você não vem, mas também não vem quando está aberto. Então não adianta, porque são discursos vazios, políticos, de isso e aquilo, mas Jesus não, ele se move em relação à mulher, ele vai, percebe a necessidade e vai dar uma solução para a necessidade. Esses dias, minha filha mais velha estava resolvendo um negócio lá em casa, e minha mulher falou para ela fazer o negócio, ela, pastor, pai, eu não entendo, eu não percebi, eu falei, então deixa eu te ensinar, isso é uma prática minha de vida, um conceito para mim e eu vou te ensinar, vai servir para todas as áreas da sua vida. Toda vez que você chega num lugar, faça uma análise rápida, perceba a necessidade, se dispõe a ajudar a necessidade e procure dar uma solução para a necessidade. Falei, em todos os momentos da tua vida, em todas as áreas, para todas as coisas. Então eu falei, o dia que você chegar aqui na cozinha, dá uma olhada. Perceba a necessidade. Qual é a necessidade? De lavar a louça. Resolva a necessidade, lave a louça. E dá uma resposta para isso. Se você fizer isso em casa, fizer isso o dia que você trabalhar, o dia que você tiver ministério, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Tem uma ação concreta. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você viu como tem gente que só discursa bonito, mas na hora de agir não age? Perceba, Jesus ele foi esse tipo de líder. Ele chegou e viu uma necessidade. Ele foi lá e agiu. Ele não ficou apenas fazendo discurso, tirando foto. Não, ele foi lá e quis dar uma resposta. Ele foi socorrer, porque ele percebeu, ele teve uma empatia, compaixão por aquela mulher. E o que está precisando nos dias de hoje é homens e mulheres que tenham compaixão. Se nós queremos viver o sobrenatural, tudo vai começar com a compaixão. Perceba que toda vez que há um milagre, que há uma manifestação sobrenatural do Senhor, seja uma cura de um cego, a cura de um coxo, a cura de um necessitado, antes é sempre antecedido por um movimento de compaixão. Porque Jesus se compadeceu, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu, ele foi lá, ele foi orar, ele foi fazer alguma coisa. Ou os apóstolos, ou seja, não passou de largo. A Bíblia diz que um homem ficava lá na porta do templo mendigando, mas a Bíblia diz que Pedro e João estavam lá e se compadeceram, olharam para ele, prestaram atenção. E é disso que nós precisamos, se nós queremos ver o sobrenatural, a gente precisa ter esse coração. Quantos estão entendendo? Diga amém. Jesus foi assim, ele chega no momento certo. Se ele chega 15 minutos depois ou 15 minutos antes, pode ser que ele não encontre. Mas Jesus chegou no momento certo, e quando ele chegou, ele percebeu a necessidade. Quando ele percebeu a necessidade, ele se moveu de íntima compaixão. Ele percebeu que aquela mulher precisava de algo, ele falou, eu vou fazer alguma coisa. Ele não ficou em discurso vazio. Eu acho que hoje, para a gente viver o sobrenatural, nós precisamos de mais ação e menos blá blá blá. Tem muito blá blá blá, mas tem pouca ação. Ah, pastor, estou com um problema no meu casamento. Tem uma ação mais concreta. Para de reclamar. Tem uma ação mais completa. Faça alguma coisa. Busque uma solução. Vai orar. Vai pedir direção para Deus. Estou com um problema na minha célula. Estou com um problema no meu ministério. Estou com um problema na minha liderança. Estou com um problema na minha empresa. Para de querer ficar pondo a culpa nos outros. Busque em Deus uma direção e tenha uma ação mais concreta. Quantos estão entendendo? Diga amém. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que duas multidões se encontram, só que totalmente distintas. Uma carregando a morte, a outra carregando a vida. Uma triste, a outra feliz. Uma em luto e a outra celebrando vida. Nós precisamos só definir que multidão que a gente quer seguir. Perceba que é uma questão de ambiente. Se você não definir qual multidão você vai seguir, e entender e ter discernimento espiritual, você não vai viver o sobrenatural.
Eu falava hoje pela manhã algo que o Senhor colocava no meu coração. Por que você vem no culto de domingo? Vem para adorar a Deus. Bom, mas não é só isso. Eu venho porque eu quero entregar meu dízimo e oferta. Bom, mas não é só isso. Eu venho porque eu quero ouvir uma palavra que acalenta a minha alma. Bom, mas não é só isso. Então por que você vem no culto de domingo? Deixa eu te explicar. Passando da porta para fora, a sua vida é uma guerra. E a Bíblia deixa claro isso. O pau está comendo lá fora. Deixa eu te falar uma coisa. Amanhã é segunda-feira, o pau vai comer na tua vida. O diabo está ao derredor. O negócio é sério. Não é um leão, às vezes tem que ser 5. É uma manada inteira, num único dia. E essa é a nossa realidade. Não é a sua realidade, é a realidade de cada um. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A Bíblia muitas vezes nos coloca como soldados alistados para uma guerra. E é numa guerra não no sentido ministerial, é uma guerra em todos os sentidos. O diabo não quer ver você feliz, ele quer matar, roubar e destruir. Esse é o propósito do diabo. E o tempo todo ele está armando para você. Mas não estou falando que você tem que andar assim. Oh, meu Deus. Eu estou falando que é uma realidade ao seu redor. Então por que você vem no culto? Para mim, um dos maiores propósitos do culto é que o culto é onde você recebe ferramentas, direcionamentos e, inclusive, armas espirituais. 1 Coríntios 10 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas espirituais. Então, o culto de domingo é onde você recebe munição. Você vem carregar a arma. É onde você recebe a espada certa para a guerra. É onde você recebe entendimento. Isso é uma questão espiritual. E uma dessas armas chama-se discernimento espiritual. Discernimento espiritual, a Bíblia diz que é um dom. Dom de discernir espírito. Os dons, eles são necessários não para você manifestar num culto. Nós tivemos um culto cheio dos dons. Eu creio que parte desses dons são importantes para a edificação da igreja no culto. Porém, boa parte desses dons é para o uso, são ferramentas, instrumentos e armas que Deus nos deu para vencer o dia a dia. E um desses dons é discernimento espiritual. É você ter uma percepção espiritual da coisa. Para que com essa percepção você possa dar a resposta certa. Foi isso que Jesus fez na tentação. A resposta de Jesus a Satanás era certa porque ele teve percepção. Foi um discernimento. Opa, tem uma circunstância aqui. Então, o discernimento espiritual ele é necessário para o nosso dia a dia. Para que a gente não dê respostas naturais ou carnais a uma circunstância que é espiritual. E eu vejo muitas vezes a pessoa sofrendo porque eles não entendem, eles não têm discernimento. Então a primeira coisa do culto é você receber isso. E uma dessas ferramentas ou armas é discernimento espiritual. Essa semana de jejum, quando começa o jejum, já até sei. Começa a acontecer coisas que você não imagina. Começa a ter umas tentações, uns nervosos. Tem uns irmãos que vêm te provar, tem umas circunstâncias que vêm te provar. É uns atazanamentos do diabo. Começa a acontecer coisa e você precisa ter discernimento. Semana pisei aqui, já começou essa história. Oh, meu Deus. A minha vontade era a natural, dar a resposta natural. Brigar, bater na mesa, discutir, catar pelo pescoço, sei lá. É a minha resposta natural. Sou carnal, sou humano. Mas eu parei e falei, Estava conversando com a minha esposa agora, ela falando uns negócios comigo, um pouco antes do culto. E eu falei para ela, até estávamos orando na minha sala, eu e ela. E orando justamente nisso, estamos numa semana de jejum. Quem já sentiu essa semana algumas coisas estranhas aqui? Você precisa ter discernimento. Você começa a cutucar. Você começa a fazer jejum. Você acha que o diabo está feliz de você jejuando? Lógico que não. Porque ele sabe o que vai acontecer na tua vida. Quantos podem dizer amém? Então, ter discernimento.
Precisamos ter discernimento, saber que o inimigo quer nos roubar o tempo todo. E nós precisamos discernir isso. E uma das formas de discernir é o seguinte, é saber o ambiente espiritual que estamos vivendo. Havia duas multidões, a multidão da morte e a multidão da vida. Eu preciso definir qual multidão que eu ando, porque o sobrenatural só se vai se manifestar onde tiver vida. Não se manifesta num ambiente de morte. Só se a vida chegar no ambiente de morte, que é Jesus. Em todos os evangelhos, toda vez que Jesus chegou, só teve vida, não há morte. Não há menção de que alguém morreu quando Jesus chegava. Porque Jesus é o autor da vida. Mas eu preciso definir, porque isso não é neutro. Sabe? Caminhar, decidir em que multidão ou com quem eu ando, vai definir muita coisa da minha vida. Minha mãe já dizia isso, diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Eu sempre repito isso, porque, irmãos, às vezes eu vejo irmãos que não estão desanimados, não vê o sobrenatural de Deus, não vê milagre, não tem um testemunho de bênção, mas quando você vai ver, está andando com a multidão da morte. Sabe? Se envolvendo com coisas que não é para se envolver, assistindo coisas que não é para assistir, ouvindo que não é para ouvir, falando que não é para falar. Nós precisamos entender isso. Essa semana, ministrando numa das lives, eu falei, a Bíblia diz que Jesus foi lá e curou um homem que era surdo e mudo. E a Bíblia diz que quando ele foi curado, ele começou a falar, e Jesus falou, não fala para ninguém, ele não aguentou, ele desobedeceu Jesus. E eu disse, quem está cheio de Deus não consegue ficar calado, mas fala das coisas de Deus. Aí eu comentei, o que me estranha é ouvir da boca de pessoa que é crente umas conversas que não é de crente. Então eu preciso definir com que multidão eu ando, porque se não tiver isso, não tiver discernimento, que não existe nada neutro. Hoje nós vivemos num período de polarização extremas. Deixa eu explicar o que é isso. Nunca se falou tanto em polarização como nos dias de hoje. Né? Nós vemos isso na política, né? Hoje não existe só um lado e o outro, não existe um meio termo. E é tudo muito polarizado. Essa expressão polarização é muito usada no meio político, de uns anos para cá, mas foi polarizado tudo. Pastor, o país está dividido, está mesmo, está polarizado, não é o país, o mundo inteiro está assim. Cada um brigando pelo seu, só tem dois lados hoje. Essa polarização. Então hoje, irmão, mais do que nunca, nada é neutro, nada é neutro, nada. Nada que você viva hoje ao seu redor é neutro. Tudo tem uma posição. Seja mídia, seja o que for. E se você não se posicionar hoje, automaticamente você está do lado errado. Por isso que Deus lá em Deuteronômio fala, eles colocam diante de vós a bênção e a maldição, escolhe. Ou seja, você precisa definir, porque é uma polarização. E hoje mais do que nunca, porque isso tudo é uma preparação. É uma preparação para o anticristo, uma preparação para a vinda de Jesus. Tudo isso está acontecendo, a Bíblia já relata. Abre comigo em Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia. As últimas palavras da Bíblia. Apocalipse 22. Versículo 10. Apocalipse 22, 10 é o último capítulo da Bíblia. E são as instruções, as palavras finais de Cristo para a igreja, para nós. E João está relatando isso. E se você olhar ali o tema do capítulo, a partir do versículo 7, é Jesus na minha Bíblia, Jesus vem em breve. Mas olha o versículo 10 e 11, diz assim, então ele me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Olha o versículo seguinte, continue injusto a praticar a injustiça. Continue imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se.
O que ele está falando? Ele está falando de uma polarização. Antes da volta de Jesus vai acontecer isso. Quem está sujo vai se sujar mais, e quem estiver limpo vai se limpar mais. Não vai ter meio termo. Não vai ter meio sujo nem meio limpo. Ou você decide que multidão você anda. Ah, não, eu não quero andar em nenhuma. Então você já decidiu, você está na multidão errada. Quando você está entendendo, diga amém. Continue o injusto a fazer mais injustiça, ou seja, a injustiça vai aumentar cada dia mais. A imundícia vai continuar, quem está sujo vai ficar mais sujo. Se você acha que a questão do pecado hoje é ruim, vai ficar pior. Está cada dia pior. E isso vai ficar pior, vai ficar nojento, vai ficar intragável. Em todos os aspectos. Mas agora também vai fazer a diferença entre quem serve e quem não serve. É interessante que o Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E uma das últimas palavras no último livro do Antigo Testamento é: haverá uma diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve. Essa diferença vai ser notória. Não vai ter meio feliz ou meio triste. Ou você é de Jesus ou você não é. Ah, não, eu não sou do mundo, eu não vou ter do mundo, mas eu também não estou. Não tem jeito. Ou você é um ou você é outro, não tem meio termo. Não existe mais isso. E se engana quem queira viver dessa forma. Todo aquele que decide viver dessa forma, automaticamente já está do outro lado. Automaticamente. Quem está entendendo, diga amém. Ou você está na multidão da vida, aqueles que celebram, que glorificam, que se empolgam. Porque, irmão, toda vez, né? Imagina a multidão de Jesus. Você viu? Você viu o coxo andar? Você viu o cego ver? Rapaz, eu estava do lado dele na hora que ele orou. Você viu o que ele fez? Você viu o que o mestre fez? Imagina a empolgação. É que nem quando a gente volta de encontro, de conferência, de monte, ou daqueles culto glorioso. Como que a gente fica? Nossa, você viu? O pastor orou, a perna cresceu. Você viu? Caiu na unção. Você viu? Fez isso, fez. Eu não vi nada, porque eu já estava na glória. Mas a gente fica todo empolgado. Não é assim? Quando a gente voltar àquelas conferências do Casarão de Mauá, nossa, você viu? E você ficava sem dormir, você passava aquela semana inquieto. Quantos me procuram depois de conferência? Meu Deus, pastor, Deus falou comigo. Porque não tem jeito. Lembra quando o povo volta do encontro? Você fica até constrangido com a alegria deles. Se você não vai no encontro, você fica até constrangido. Eles voltam tudo assim. Parece que é um negócio desse, doidão. Enquanto você tremendo. Não é assim? Agora como que é a multidão a outra multidão? Oh, meu Deus. Só choro, lamento, tristeza. Só angústia, sofrimento, morte. E morte só gera morte. Morte só gera morte. Nós precisamos ter esse discernimento, igreja. Nós precisamos definir. Sabe? O caminho da morte é o caminho da incredulidade. É o caminho do pecado. A Bíblia diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas seu fim é de morte. Agora, deixa eu falar uma coisa, irmãos. Explicar um negócio para a igreja. Eu comentei com a minha esposa que eu vou preparar, acho que uma série de mensagens sobre o coração do pastor e o coração da ovelha, para a igreja entender algumas coisas, porque você precisa entender, Deus ele é compassivo, Deus ele é paciente. E por que Deus é compassivo, é paciente? Porque Deus vê tudo, ele entende tudo, ele já tem o quadro pronto. Mas o pastor ele não tem, o pastor ele é o homem, ele tem a natureza humana. Então o pastor não vê tudo, ele não sabe tudo. Então o pastor ele é compassivo, mas toda pessoa, eu não estou falando de mim especificamente não, mas todo aquele que tem um chamado pastoral, ele tem uma paixão, ele tem um zelo. Então, quando ele vê a ovelha caminhando por um caminho que não é para caminhar, o pastor não consegue ficar parado olhando ela quebrar a cara. Ele vai atrás. Ele vai querer resolver. Ele vai querer arrancar ela. Ele tem a paixão, ele tem um ímpeto, é da natureza dele. Esses dias eu vi a história de uma mãe, que o filho caiu no lago, ela foi e pulou, só que ela não sabia nadar. Ela pulou porque o ímpeto dela, a natureza dela de cuidadora, o zelo, né? Não tem jeito. Ela pulou e ela catou o filho e foi se debatendo e saiu da água.
Aprendeu a nadar na hora. Mas por quê? Porque o zelo é o ímpeto, e às vezes o pastor, ou quem exerce função pastoral, né, ele tem esse ímpeto, e às vezes não é o pastor de função, às vezes o líder, o discipulador, ele tem esse ímpeto de ir lá, não faz isso, não toma esse caminho, não anda com esse tipo de gente. Mas alguns até interpretam isso errado, falam, isso é abuso. Não é, porque a gente é tão apaixonado que a gente não quer deixar a pessoa quebrar a cara. Porque não dá para virar as costas para a gente que está fazendo besteira. Você quer ir lá, mesmo que alguns são cabeça dura. Mesmo que alguns sejam teimosos, você vai lá e você não quer, porque você sabe que a decisão dela só vai levar à morte. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por isso que às vezes a gente insiste tanto, fica brigando até com os irmãozinhos aí da igreja. Não faz isso, não faz isso. Não, eu vou, mas não vai, porque você sabe que já vai dar. Meu Deus do céu, vai quebrar a cara. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Agora, 5 coisas que Jesus fez, rapidamente. Quando Jesus chega e vê, a multidão da vida chega. Jesus chega para perto dessa mulher. A Bíblia diz que ele olhou para a mulher. Sabe? Quero te dizer que Jesus se importa com você. O que esse texto me chama a atenção é que Jesus se importa com a nossa dor, com o nosso sofrimento, seja qual for. Não pense que você está sozinho nessa luta, que Deus te abandonou, que parece que você não tem resposta. Ele se importa com você, Ele está olhando, Ele está vendo o que você está passando. O texto diz que ele se move de íntima compaixão. Ele não apenas olha, mas ele se move, ele vai ao seu encontro. Êxodo capítulo 3, se eu não estiver enganado, não precisa abrir. Mas o povo já via ali um bom tempo como escravo no Egito. E o texto do capítulo 3, Deus falando com Moisés através da sarça, ele fala assim: eu vi o sofrimento e a angústia do meu povo, por isso estou descendo para livrá-lo. Deus ele não apenas olha para a nossa necessidade, Ele vem ao nosso encontro. E isso Ele fez com Jesus. Jesus é Deus deixando de ser Deus e se fez homem para que pudesse alcançar a nós e nos dar a salvação por meio da cruz do Calvário. É Deus descendo na terra, por isso que o nome de Jesus também é Emanuel, Deus conosco. É Deus vindo ao socorro do homem, não é o homem indo até Deus, porque o homem não consegue chegar em Deus. A religião tenta isso, mas não consegue. A única solução foi Deus descendo da glória, se transformando em homem, sendo homem, para vencer o pecado, morrer na morte, uma morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Quem crê, diga amém. Porque Deus vem ao nosso encontro. O texto diz que Jesus vira para a viúva e fala assim: não chores. Ele sempre tem uma palavra para nós. Quem aqui, sinceramente, somente até agora, nesses 33 minutos que eu comecei a pregar, já sentiu uma palavra específica para o seu coração? Quem aqui? Deus sempre tem uma palavra para você. Deus sempre vai ter uma palavra. A primeira palavra para aquela mulher foi: não chores. Imagine a cena. Jesus chega com aquela multidão alegre. Vem uma multidão triste, angustiada, em luto. Jesus vai ao encontro daquela mulher, provavelmente pega na mão dela, olha para ela e fala assim: não chores. Já parou para pensar? Uma mãe que perdeu um filho, já era viúva. A única coisa, provavelmente a única coisa que ela estava fazendo e podia fazer era chorar. E Jesus olha e fala para ela: não chores. Mas sabe por quê? Porque depois a ação de Jesus, a Bíblia diz que Jesus diga: não chore. Os homens param com a esquife, com um garoto morto, ele vem e toca. Ele toca na esquife. Naquela esquife, aquela mulher carregava a sua dor, o seu sofrimento. Aquela esquife representava
toda uma história de uma vida sofrida, porque agora ela perdeu o seu filho, já sendo viúva. Aquela esquife era a sua vergonha, era o motivo da sua dor, do seu choro, do seu lamento, da sua falta de esperança. E Jesus tocou na esquife. Eu quero dizer em nome de Jesus, Jesus vai tocar em áreas da tua vida que te traziam dor, angústia, tristeza. É lá que Ele vai tocar. Áreas da sua vida que você já declarou morte, Jesus vai trazer vida. Às vezes tem áreas e circunstâncias da nossa vida que a gente carrega como um morto, não dou mais, eu não acredito mais, eu perdi a esperança, ou aquilo é motivo de tristeza, de vergonha, de dor. Jesus vai e toca exatamente aonde era todo o propósito, a tristeza daquela mulher. E é isso que Jesus está fazendo hoje na tua vida. E é interessante, para encerrar, a banda pode subir, que Jesus libera uma palavra de vida e diz: levanta-te. Oh Espírito Santo, há uma unção nesse ambiente aqui. Feche os seus olhos, coloque a sua mão como se fosse receber algo. Ore calabaxere balabás. O Senhor está tocando, como tocou naquela esquife, que era o objeto de morte, de tristeza, de vergonha e dor. Jesus está tocando circunstâncias da tua vida que te traziam dor e angústia, tristeza e vergonha, acusação. Jesus está tocando agora. Receba o toque do Senhor na tua vida agora. Oh, recalabaxerebacadalabaxerebalabás. Seja ministrado pelo poder do Espírito Santo agora. Vai recebendo agora o toque do Espírito Santo. O toque do Espírito Santo na tua vida agora. Áreas da tua vida que só traziam dor e angústia, e você já tinha declarado a morte. Eu quero te dizer, Deus está tocando